acabar atrapalhando ali aquele ciclo nulo do ozônio de formação e de consumo e vai desestabilizar e o ozônio vai acumular. Ok. E por que cinética? Porque todos os processos, o entendimento dos processos que ocorrem na atmosfera está muito ligado à parte química, né? A gente não vai entrar na parte do material particulado, que seria química heterogênea, que seria uma química mais complicada de partição entre gás e líquido, né? Entre gás e partícula, né? Então, assim, é uma química heterogênea muito mais complicada. Mas a gente tem toda a parte química gasosa, que ocorre com formação de ozônio, por exemplo, como a gente já está vendo. Isso se explica com o quê? Se explica com as reações químicas que estão ocorrendo na atmosfera, que são reações de fase gasosa, e se um processo vai prevalecer em função ao outro, se uma reação vai ser mais importante que a outra, o que vai determinar isso? A velocidade com que essas reações acontecem, né? Se eu tenho uma reação que demora muito tempo para acontecer e a outra é muito rápida, a muito rápida, ela é mais importante que a muito lenta. Pô, aquela lá quase não acontece. Então, toda a sequência de transformações que pode ocorrer na atmosfera após essa reação ocorrer, ela é muito menos importante do que todas as reações que vão ocorrer em função da reação número 2. Né? A reação 2 ocorreu lá e formou determinados intermediários, e ela ocorreu muito rápido. E aqueles intermediários reagem, formam caras tóxicos, caras agressivos à saúde, poluentes secundários, e vão para uma outra cadeia de reação. Então, essa reação que é rápida, ela é importante, mais importante do que a reação que é lenta. Tá? Então, você entender o processo do que está acontecendo passa um pouco também por você conhecer as velocidades, as leis de velocidade. A velocidade com que uma reação ocorre. Tá? É com isso que você vai explicar. Quando tem alguns trabalhos até meus em revistas, uma das coisas que a gente faz quando trabalha com COVs, com compostos orgânicos voláteis, né? A gente faz, por exemplo, tem um trabalho de uma aluna minha, a Josi, que vai dar até uma aula para vocês, igual o Thiago. Ela vai dar aula de carros, que ela trabalha ela faz doutorado com um tipo específico de emissão veicular, que ela está bolando um equipamento de baixo custo para calcular a emissão veicular com o carro andando. É uma coisa que vocês vão ver mais na disciplina de monitoramento, né? É diferente do que é botado por lei. E a Josi, no mestrado, ela fez as medidas de COVs nas áreas dos Jogos Olímpicos, né? De 2016, ela fez em 2015 o mestrado dela. Então, ela mediu em Deodoro, mediu na UERJ, mediu na Barra. Né? Ela só não mediu em campo... Onde foi? Ela não mediu em um ponto. Não me lembro. Mediu na UERJ, que seria o Maracanã, mediu em Deodoro, dentro da Vila Militar, a gente conseguiu um quartel, e mediu na Barra, dentro do INEA. Na Barra tinha ali o Campo Olímpico, tinha mais um ponto que ela acabou não fazendo, das 4 áreas dos Jogos Olímpicos. E aí ela mediu COVs em geral, tá? E o que ela fez? Né? Pegou depois que ela chegou, mediu, viu relações estatísticas, um monte de coisa. Ela desenvolveu escalas de reatividade para avaliar o potencial de formação do ozônio. O que ela quer dizer? Por exemplo, ela viu lá BTAX, benzeno, tolueno, etilbenzeno e estileno. Qual desses caras contribui mais para formar o ozônio? Isso depende de quão mais rápido esses caras vão reagir para formar com radical OH para iniciar o processo. Né? O benzeno, que é um cara muito lento, ele tem um coeficiente de velocidade que faz com que a reação seja mais lenta. Já o tolueno, ou vamos botar aí, por exemplo, o chileno, que é mais rápido, o tolueno, ele reage, tem um coeficiente que faz com que essa reação seja mais rápida. Então, ele é mais importante.
Ah, mas é só o coeficiente de velocidade? Não, depende da concentração. Então, ela fez uma escala, ela fez uma escala, ela primeiro mediu e depois avaliou a reatividade desses compostos orgânicos para a formação do ozônio por diferentes escalas que existem na literatura. Qual o objetivo? Chegar e falar assim, ó, do grupo de compostos que eu avaliei aqui, esses caras aqui são os que mais contribuem. Para que isso é importante? A Mansa quer fazer um trabalho, está com problema de ozônio em determinado lugar, você suspeita que seja de COVs, você tem aí 100, 200, 300 COVs. Em vez de você medir tudo e ficar procurando tudo, se você sabe, dentro de uma escala de reatividade, quem são os caras que são efetivamente os que mais contribuem para a formação do ozônio, em vez de você olhar 100 caras, você vai olhar 10, vai olhar 8, entendeu? Vai monitorar 7, 6. Então, você consegue... Por quê? Porque você está entendendo o processo. Isso você faz com... Quem faz isso? É a cinética, né? Ampliando aí a questão do estudo cinético, vai para toda... se vocês fossem avaliar a questão global, né? A gente botaria... a gente botaria dentro da questão global a questão da estratosfera, né, dos clorofluorcarbonetos, que é tudo explicado por cinética, né? Então, é fundamental para a avaliação de risco de produtos químicos transportados pelo ar, precisa conhecer como esse cara que é transportado, como que ele vai reagir. Essa questão dos CF6, né, dos clorofluorcarbonetos, que tem um problema do buraco da camada de ozônio, o que acontece? Esses caras aqui na estratosfera, na troposfera, eles são emitidos, mas não reagem, né? Eles são emitidos por gases de refrigeração, de espumas, né? Para a produção de espumas. Hoje foram trocados pelos hidroclorofluorcarbonetos, mas qual era o problema lá quando deu o prêmio Nobel para o professor Molina sobre a descoberta do buraco da camada de ozônio? A gente emitia esses caras compostos com cloro. Esses caras, eles eram muito pouco reativos. Olha a cinética aí. Quando eu estou falando pouco reativo, é cinética. Aí essa molécula não reagia. Ela era leve, pouco densa. Então, ela tendia a ficar... Não ia reagir, então não se modificava e tinha tendência a subir na atmosfera. E, além disso, ela não era hidrossolúvel, ou seja, chovia e ela não era solubilizada pelas gotas de chuva, ou seja, ela continuava na troposfera. E ela ia subindo. E com isso ela chegava na estratosfera. Na estratosfera tem outros comprimentos de onda, aqueles comprimentos de onda de ultravioleta mais curtos, que não chegam aqui, que o ozônio filtra. Esse comprimento de onda quebrava a molécula e gerava um radical livre de cloro. Esse cloro era capaz de quebrar, de consumir o ozônio. E depois que ele quebrava a molécula de ozônio, ele se regenerava, poderia ser fotonizado novamente e estava livre, disponível para quebrar mais uma molécula de cloro, de ozônio. Tá? Então, assim, o estudo desse mecanismo foi muito importante no caso aí da estratosfera. Tá? Também outra questão da cinética com a atmosfera. Porque como a gente está falando de química, de química gasosa, de teoria dos gases, tudo que está acontecendo é explicado pela cinética. Não sei se vocês lembram lá na primeira aula, quando eu falei a diferença entre a poluição atmosférica, entre a poluição do solo, resíduos sólidos, que eu falei, o problema de ser um problema gasoso, né? Por quê? Por causa dessas reações, dessas transformações que outros meios não têm. Um problema em fase líquida, um problema em fase sólida, as transformações químicas gasosas, elas não são tão importantes para o processo que está acontecendo. Outras coisas vão ser importantes,
vão ter uma importância maior. E não a questão da cinética, das transformações químicas que estão acontecendo. Tá? Conhecer a cinética da reação de vários compostos com H, com ozônio, é possível estimar a vida útil, as suas vidas úteis sob condições atmosféricas típicas. Portanto, excluir reações são muito lentas por serem significativas, permitindo que se concentre nas reações mais importantes. É a mesma coisa que eu falei no composto, de você fazer uma listagem de compostos para poder focar ali. Quando a gente fala, vocês possivelmente vão ver em modelagem, não sou eu mais estudando modelagem, mas em algum momento em modelagem vocês devem ver a parte de modelos químicos, né? Se falar alguma coisa sobre modelo tridimensional ou modelo fotoquímico, vocês vão estar falando sobre um modelo que fala mais sobre os processos químicos, né? Eu falei na aula passada, a gente tem dois tipos de modelo. O modelo que descreve melhor a meteorologia e o modelo que descreve melhor a parte química. E os modelos mais modernos, tridimensionais, que tem uma meteorologia bem descrita e a parte química. Um modelo químico, ele vai ter ali 100, 200 reações químicas, até mais, se você for detalhar tudo, né, de forma muito detalhadinha, você vai ter uma infinidade, né? Você iria detalhar, para cada COV você tem aquela sequência toda de reação, que começa com radical H. A gente tem aí 200, 300, 400, sendo assim, milhares de reações químicas. O que o modelo químico faz? Né, o modelo? Ele resolve essas equações diferenciais de velocidade. Ele avalia as velocidades das reações. Né? Então, ele vai resolver equações diferenciais múltiplas acopladas, todas ali acopladas ao mesmo tempo. Agora, se eu faço um estudo cinético e consigo avaliar que a reação 3 e 4, eu tenho um mecanismo de 8 reações, e reações 3 e 4, depois do estudo cinético ali, eu chego à conclusão que a reação 3 e 4 elas não são importantes, não são significativas. O que eu posso fazer? Eu posso tirar do meu mecanismo a 3 e a 4, porque elas são muito lentas, o meu processo ela é insignificante. Né? Ela não tem uma importância relativa perto das outras. Então, eu tiro. Com isso, o que acontece? Eu diminuo o número de reação e eu estou diminuindo o meu tempo de computador, meu tempo computacional. Então, muitas vezes, você vai chegar ali, vai ter um modelo pela frente, vai estar trabalhando com uma modelagem, e você precisa ali olhar criticamente o teu modelo e falar, cara, para o meu cenário, essa reação aqui não é importante. Você tira ali um conjunto de reações, você fazendo isso ao longo do... Né, pegando outras que também não seriam, você acaba reduzindo o teu tempo de computador. O que tempo de computador em modelagem é custo. Né? A gente chama de custo computacional. Imagina você ter uma máquina, um computador parar 2, 3, 4 dias fazendo uma conta. Né? Você tem um custo. Não é só a energia, é um custo embutido. A máquina parada ali e uma máquina precisa ser mais moderna para rodar contas pesadas desse jeito. Tá? Então, a cinética ela vai te trabalhando nesse caminho. Tá? Então, reações elementares são aquelas que não podem ser divididas em duas ou mais reações, né? Geralmente consistem em uma ou duas espécies reagentes, que são referidas como unimoleculares ou de primeira ordem, e as bimoleculares. De primeira ordem, a mais importante são as reações de fotólise, né? São as dissociações fotoquímicas, como a reação do NO2. Tá? Então, o que afeta a velocidade de reação? Alguns fatores são importantes. Isso agora falando de cinética de uma maneira geral, e a gente vai falando de cinética e cinética atmosférica tudo junto. Tá? É como se fosse uma revisão com coisas novas. Poderia ir direto para as coisas novas, mas eu prefiro que a gente vá lentamente, sem pular etapas.
Tá? Então, por exemplo, a natureza, é aquilo que eu estava falando. Em fase gasosa, produtos, reagentes gasosos reagem muito mais rapidamente do que reagentes líquidos e do que reagentes sólidos. Se vocês forem, que vocês no laboratório, vocês não trabalham, por exemplo, com síntese, com reações químicas, né? Eu quero fazer a síntese, eu tenho lá meus produtos e quero chegar, eu tenho meus reagentes e quero chegar num produto. Se você for, raramente, dificilmente, você vai fazer uma síntese com dois sólidos, né? Pegar sal e açúcar, misturar sal e açúcar e achar que vai acontecer alguma coisa ali que eles vão reagir e vai virar um salçúcar. Né? Não vai, eles vão continuar sal e açúcar misturados. Mas é sal e açúcar. Não são dois produtos. Não. O mesmo vai quando você fala, por exemplo, de água e álcool. Eles se misturaram, estão numa fase única. Ok. Mas eles não reagiram. Está solúvel um no outro. Você consegue separar. Né? Diferente, ou se você pega água e óleo. Você tem ali a fase separada. São dois líquidos que não separaram. Então reação, você está falando que reação entre dois líquidos não ocorre? Não, reação entre dois líquidos ocorre. Você tem o quê? Reação em fase líquida, você precisa favorecer, e aí são outros fatores que afetam a reação, você vai ter que atuar nos outros fatores para vencer a barreira, a energia de ativação necessária para você chegar nos seus produtos. E aí é o quê? Você vai ter que agir nos processos que aumentem as colisões entre as moléculas. Né? Você vai ter que entrar ali, por exemplo, agitação ou aquecimento, né? Ou pressão. Você vai ter que favorecer com que as moléculas colidam ali mais vezes para que, né, quando a gente falar que já leu sobre teoria das colisões, ou aqui quando eu falei do livro, ou que leu em outra disciplina, seja na físico-química ou na própria física, sabe? Que na teoria cinética dos gases, para uma reação entre dois gases acontecer, eu preciso o quê? Que as moléculas colidam. Se eu tenho moléculas super afastadas uma longe da outra, elas não... Tem molécula A e molécula B, a molécula AB para formar só vai se formar se A e B colidir. A e B colidirem, elas vão formar AB. Senão A vai ficar eternamente A e B vai ficar eternamente B. Né? Então, essa questão em condições ambientais, a parte gasosa ela é realmente significativa. Tá? Então, isso é o primeiro ponto aí, né? Certas reações são naturalmente mais rápidas, enquanto outras são mais lentas, em função da natureza das espécies envolvidas, mantendo-se os outros fatores constantes. Concentração do reagente. Aí, isso é o que eu estava falando agora. Né? Eu falei em alguns momentos ali sobre a questão quando a gente for montar a lei, for ver a lei da velocidade, a gente vai ver lá que a equação diferencial, dA, dt, por exemplo, ela é uma função de quê? Do coeficiente de velocidade e da concentração dos reagentes. Né? Por quê? Quanto mais concentrado, se a gente imaginar um reservatório ali, com um número X de moléculas A e B, e a reação que vai ocorrer ok, seja NO e O3 dentro de um vaso como esse aqui. Né? E eu quero formar NO2 e O2. Para formar NO2 e O2, NO e O3 tem que colidir. Né? E assim, não tem que colidir qualquer colisão, eu prefiro chamar de A e B, tá? A e B, mas qualquer duas moléculas reagentes. Não é qualquer colisão A e B, de A com B, que vai formar meu produto AB. Essa colisão tem que ser efetiva. Essa colisão ela tem que ter energia suficiente para eu vencer a barreira, né, da energia de ativação e passar ali o meu estado de transição e formar produtos. Ela tem que ter energia suficiente para isso.
Então, assim, eu estou ali A e B, eu vou ter algumas colisões. Algumas são efetivas e outras não são efetivas. Então, algumas vão formar produto, outras vão colidir e vão voltar para reagente. Né? Então, ali colidindo. Pá. Se eu aumento a concentração de A, aumenta a probabilidade de eu ter uma colisão de uma molécula A com moléculas de B. B ficou constante, eu não mexi em B. Mas só de eu aumentar a concentração, o número de moléculas de A, já aumenta a probabilidade de A colidir com B. E o inverso vale. Se eu mantenho ali o A constante e eu aumento a concentração de B, eu aumento a probabilidade de colidir. Então, ou seja, a velocidade de uma reação ela vai depender da concentração dos seus reagentes. Né? Se eu aumento o A e B, aumenta mais ainda a probabilidade, né, dessas moléculas colidirem e reagirem chegando ao produto. Tá? Entenderam isso? Professor? Oi. Quando você tem o NO2 mais O2, ele pode formar NO e O3? Essa reação não é reversível. Ah, tá. A gente tem algumas reações que elas são reversíveis. Né? Estou tentando pensar uma na atmosfera que seja reversível, assim, real, não teórica, entendeu? Eu falo assim, tipo assim, quando a gente fala de reação de primeira ordem, eu falo, reação do NO2, a fotólise do NO2. Ok. Mas eu estou tentando pensar aqui numa reação reversível. Não lembro de cabeça. Professor, o pentóxido de nitrogênio, não é não? O nitrato com NO2. É possível que você não sei de cabeça. Então, você que está preparando essa aula, talvez lembre. Mas ela é noturna e ela N2O5. Isso, aí o nitrato com NO2 forma o N2O5, ele decompõe termicamente e volta. Tá. E aí não. Eu acho que essa é, não sei. É possível que seja, assim, eu não sei, porque não é uma reação, não é uma reação que tem aos montes, né? Você que está vendo isso agora, Thiago, você lembra, além dessa, alguma outra de cabeça? Eu estou tentando pensar aqui, eu não sei. Talvez tenha essa. Depois você tira essa dúvida na tua aula e você... Uhum. E aí vê. Mas, assim, é possível que seja, mas não é uma coisa... Não é uma coisa usual. Reações reversíveis, assim, que você fala, tem aos montes. Uhum. Né? Tem que ser exemplo de gasosa, professor? Oi? Tem que ser exemplo de gasosa? Não, para acontecer na atmosfera, sim, né? Não, porque, por exemplo, o H2O, ele é reversível com H3O e O. Não, sim, mas é equilíbrio é hidrólise da água. Mas está acontecendo na atmosfera também, não está? Não, mas não é uma... É aquilo que eu estava falando das reações importantes, significativas. Né? Isso aí é uma reação mais de fase aquosa. Você até tem porque tem vapor d'água, vai ter alguma... Mas não é uma coisa significativa. Entendi. Entendeu? É aquilo que eu estava falando, né? Do estudo da cinética para a gente ver as espécies e as reações que são importantes. Reação que chegar e falar assim, essa reação ocorre na atmosfera? Possivelmente vai ocorrer. Todas as reações químicas possíveis de acontecer em condições ambientais, se você tiver os reagentes, é possível que elas ocorram. Tá? Todas. Agora, o quanto essas reações são significativas ou não. A gente tem que focar no que é, entendeu? Essa reação do H3O+, mais HO2 e H+, fase líquida, não? Do equilíbrio ácido básico que você está falando? Essa aí é aquosa mesmo. Ela seria mais importante na aquosa. Mas eu tenho água eu tenho vapor de água na atmosfera. Eu poderia ter... Por isso que eu dei esse exemplo.
Mas, assim, mas se tiver, pode ter, assim, ela não é significativa para a atmosfera. Tá? Não é uma... Não consigo pensar assim de cabeça, não me vem uma reação que fale que seja reversível de cabeça. Ou seja, depois que você chegou nos produtos, dificilmente os produtos voltam para o reagente. Tá? Então, concentração, dessa forma que ela afeta a velocidade. Por quê? Quanto maior o número de moléculas, A ou B, maior a probabilidade de A colidir com B. Né? Se eu tenho lá no meu vaso lá um número fixo de moléculas A e B, e eu consigo aumentar A, né? Dobro A, vai aumentar a velocidade. Por quê? Porque aumentou a probabilidade de ter uma colisão efetiva. Tá, aqui seria para a questão de meio heterogêneo, que não é o nosso caso. Temperatura. Outro fator que algumas dessas reações são térmicas. Algumas não. A maior parte das reações, elas são reações térmicas que dependem do coeficiente de velocidade, que é uma função da temperatura. Né? Não é... Aqui, quando a gente fala em K, não sei se... A vida inteira, a gente ouve falar que é constante de velocidade, né? Não sei se vocês ouviram falar constante ou coeficiente. Sim, professor, isso mesmo. Constante... Tanto no ensino médio como no ensino superior. Chamam de constante, né? Isso. Agora, vocês conhecem uma constante que varia? Uma constante que é função de... Já tinham parado para pensar nisso? É uma constante de velocidade, que é a função da temperatura, da energia de ativação, de um monte de coisa. Ou seja, não é uma constante, né? Concordam? Verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, não. Eu já tinha parado para pensar, mas assim, fiquei até um pouco frustrado. Falei, caramba, a vida inteira me falaram que era uma constante de velocidade, mas na verdade não é uma constante, é um coeficiente. Só para pular aqui, a gente vai chegar aqui, né? Aqui, o coeficiente de velocidade é o quê? É uma função de temperatura, equação de Arrhenius. Pô, ela é função de um monte de coisa. Então, se eu vai mudar a energia de ativação, se eu mudar o meu fator pré-exponencial, se eu mudar a minha temperatura, eu mudo. Então, ela não é constante. Né? O que a vida inteira falam para a gente que é uma constante. Falaram para mim também. Eu só fui aprender isso mais tarde. Mas é aquelas coisas que a gente vai meio que aceitando sem questionar, né? A gente aprende que é uma constante, aprende que depende da temperatura, uma reação térmica. Mas, caraca, ela depende da temperatura, ela muda com a temperatura e é constante. Né? A gente não questiona essas coisas em alguns momentos. No ensino médio você só aceita, né? Mas não, até mesmo na universidade. Talvez, se vocês pararem para pensar, até mesmo talvez na físico-química ou em algum momento na química mais básica, passam assim, né? Mas não é. O termo correto não é constante, é coeficiente. Porque ele muda, né? Vai mudando. Tudo bem que não é uma mudança, cada hora ela muda em função, tem uma função matemática para definir que é dada ali por Arrhenius. E aí, como que entra? De que maneira que a temperatura afeta a velocidade? Ela faz uma sequência de eventos. Eu aumentando a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas. Se eu aumento a energia cinética das moléculas, eu estou aumentando a velocidade delas. Né? Se a gente pensar lá naquele slide anterior, que eu tenho ali a minha caixinha de moléculas fechada, com as moléculas se movimentando aleatoriamente, tudo isso que eu estou falando está dentro da teoria das colisões já ali, né? São as moléculas se movimentando aleatoriamente e tendo as colisões. Então, se eu tenho ali a caixinha com as moléculas, e elas estão se movimentando em movimentos aleatórios, desordenados, e eu aumento a temperatura ali começa a aquecer essa caixa, dou temperatura, elas aumentam a energia cinética, elas começam a se movimentar mais.
Ou seja, né, a velocidade aumentou. O que acontece? Aumenta o número de colisões. Tá? E também, como elas estão com uma energia cinética maior, aumenta o número de colisões efetivas. E, consequentemente, quanto mais colisões efetivas, maior a velocidade da minha reação. Então, por exemplo, lembra quando eu falei que a reação em fase líquida, ela para acontecer, em fase líquida, ela para acontecer, eu preciso dar algum fator, alguma coisa que favoreça, como, por exemplo, temperatura, um catalisador, agitação, né? Eu estou mexendo o quê? Aqui na minha energia. Então, uma mesma reação em temperatura ambiente, por exemplo, ela precisaria dessa energia aqui para ter as colisões necessárias para poder chegar aqui nos produtos. Enquanto que se eu dou temperatura, eu dou um número de moléculas colidindo menor para poder chegar aqui nos meus produtos. Tá? E na atmosfera isso? Cara, na atmosfera a gente não está... Essas reações, essa variação de temperatura, ainda mais quando a gente bota em Kelvin, a gente não está... A gente vai aí falar aí de 0 a... Botar aí extremos, tá? Extremos, de 0 a 40 graus aí. Estou botando duas condições, uma condição bem fria e uma condição bem quente. A gente está falando de 40 graus. Então, assim, a gente não tem, nos locais, a gente não tem essa variação toda em um curto espaço de tempo. Você até tem um inverno bem gelado, mas quando você tem um lugar que você tem um inverno aí de 0 grau, não sei o que, você não vai ter um verão de 40. Então, vamos supor, né, que nem um amigo meu falou, o dia mais frio da minha vida foi um dia de verão na Irlanda. Né? Ele teve que ir na Irlanda a trabalho e ele falou que o dia mais frio, o dia que ele passou mais frio na vida foi um dia que lá era verão. Né? Então, assim, um lugar muito frio, mesmo no verão, você vai ter o quê? 20 graus, 25 graus, 27 graus, né? Sim, quando muito, né? Não vai chegar e 40, não é comum, óbvio que não estou generalizando, o planeta é extremamente heterogêneo, mas óbvio que acontece situações, mas não é comum. Se a gente pensar aqui, nossa amplitude térmica, no inverno, a gente vai estar aí mais ou menos no Rio, aí, uns 14, 15 graus, e de dia vai estar fazendo aí uns 27, 26, né? O verão para a gente, o nosso verão é quente, muito quente, né? Vai estar fazendo aí de noite uns 26, 27 graus e de dia uns 40, 41. Então, assim, faz com que... Isso afeta, é um fator que afeta a velocidade, mas não vai ser significativo, né? A reação em condições ambientais, no ar ambiente, na temperatura ambiente, a reação térmica, o parâmetro temperatura, não vai ser assim, uma reação vai ser muito mais significativa num lugar por causa da temperatura do que... Tá? Diria assim que fatores que afetam mais a velocidade desses fatores meteorológicos, por exemplo, seria a luz solar. A luz solar, ela influencia muito mais os processos químicos que ocorrem, né, por causa das reações fotoquímicas, do que a temperatura. Tá? A gente está falando em condições ambientais. E outra coisa, a gente não controla a temperatura também, né? Como nos exemplos que a gente está dando no laboratório. E o catalisador é algo que também funciona, mas que no nosso caso não vai ser efetivo, porque a gente não vai catalisar nada na atmosfera, tá? Mas a ideia do catalisador é você diminuir a barreira de energia necessária para você chegar nos produtos. Você está em reagente aqui e quer chegar no produto. Você tem que vencer a barreira para passar por um estado de transição. Então, você tem que ter aqui essa barreira, vencer e passar, porque você pode chegar aqui e retornar para cá. Então, você chegou, está aqui, essa energia toda, e descer a ladeira. Né? A energia que você precisa para subir a ladeira.
vou botar um catalisador. Você diminui a energia necessária. A barreira, o morro que tem que subir é menor e você chega aqui. E o catalisador, ele faz com que isso ocorra sem com que ele seja consumido. Ou seja, ele tá disponível novamente para... Ele é consumido e depois refeito e estaria disponível novamente para o uso. Uma ferramenta importante na cinética química, em várias questões de laboratório, até mesmo para questões ambientais, mas para a atmosfera em condições ambientais a gente não tem como, né? Não tem como controlar isso. Então, a lei de velocidade de reação. A velocidade de uma reação é definida como a variação na concentração de um reagente ou produto com o tempo. Ou seja, eu quero ver o quê? Qual é de uma determinada reação. O que me diz a velocidade de reação? É o quanto o reagente A ele desaparece, o quanto o reagente A é consumido, ou o quanto o produto C é formado. É a variação na concentração de... A velocidade de A é o quê? É o quanto a concentração dele varia com o tempo. E varia negativamente. Por quê? Porque ele está sendo consumido. A é reagente. Eu tenho aqui, nesse exemplo, tenho A com B, com colidir, formando C mais D. A está desaparecendo. Então, a derivada dele com o tempo, a variação da concentração de A com o tempo é negativo. Porque, para indicar que ele está assumindo. C, quando eu começo a minha reação, boto lá no meu reagente A com B, eu não tenho nada de C. A com B começa a colidir e a concentração desse cara vai aparecer em uma determinada velocidade. Né? E ela é o quê? Ela é positiva. Por quê? Porque ele está sendo formado, ele está aparecendo. Tá? Em sistemas atmosféricos, a lei de velocidade ou expressão da taxa de reação, seja elementar ou global, é a equação que expressa a dependência de velocidade nas concentrações dos reagentes. E aí, aquilo que eu já falei para vocês do coeficiente de velocidade, que a gente chamou a vida inteira, é um tanto quanto frustrante, né? Eu fiquei um tanto quanto frustrado. Pelo menos para mim foi um pouco mais frustrante, porque eu cheio de... isso aqui é constante de velocidade. É constante? Que constante é essa? Que constante sua é essa aí que varia com o tempo? O professor mandou logo na sala de aula isso assim, para mim. Opa! Ai, que duro. Dá 0 para ele. Né? Pelo menos eu contei para vocês antes de vocês pagarem esse mico. Não é um coeficiente de velocidade. O objetivo base da teoria cinética química é prever a magnitude do coeficiente da taxa de reação e a sua dependência de temperatura. Né? Então, você calcular essas reações, esses coeficientes... Eu tenho um amigo, acho que até já comentei deles, meu amigo pessoal aí de muitos anos, que é professor da Rural, né? E ele também trabalha com poluição atmosférica, com química atmosférica. Ele trabalha com duas coisas. Uma, com cálculo desse coeficiente de reação, de reações específicas que ocorrem na atmosfera, e com cálculo, com modelos de combustão, cálculo de coeficiente de velocidade de reações de combustão que ocorrem no cilindro dos motores. Ele faz vários projetos de pesquisa e prestação de serviços para essas montadoras. Ele só trabalha com cinética e só para calcular isso aqui em diferentes condições. Aí ele pega diferentes modelos e trabalha. Assim, meio maluco o trabalho dele, porque entra uma quântica pesadérrima. Não entendo nada do que ele faz, mas, assim, nada, né, nada além disso que eu estou contando para vocês, assim, né? Talvez um pouco a mais. Trabalho bem pesado, mas, assim, para a gente ver, né? Estou chegando aí nesse caso aí do Glauco, falando para vocês, o quê? Para ver que tem aplicação, né? Mesmo parecendo muito louco, né? Porque os gases de combustão que se formam dentro de um cilindro ou que vão sair pelo escapamento do carro,
tá? As condições de temperatura, de oxigênio, diferentes condições que estão acontecendo ali dentro, vão interferir na formação de produtos que a gente quer que saia ou não ali pelo coisa. Então, normalmente a gente tem 3 tipos de reações químicas, né? A de primeira ordem, a de segunda ordem e de terceira ordem. Essa daqui, molécula M, a partir de agora, para toda a eternidade, molécula M é nitrogênio ou oxigênio, tá? Mas, muitas vezes, a gente vai ver o quê? O M em cima da seta, não como reagente aqui em cima, tá? E o M, ele não vai, estou antecipando, mas o M não vai influenciar, por exemplo, na velocidade disso aqui. Por quê? Porque o nitrogênio, a concentração de nitrogênio e oxigênio, por exemplo, ela é muito grande na atmosfera e é constante. Essa sim é constante. Então, eu posso englobar ela no meu coeficiente. Então, muitas vezes, o coeficiente de velocidade, ele está considerando essa molécula M, tá? Reação de primeira ordem. Acho que está aqui melhor. Reação de primeira ordem, né? A gente tem ali um decaimento radioativo ou, no caso, para a gente, o que é importante é o quê? Reação de fotólise. Né? Um fóton, uma determinada energia, a molécula absorve. A gente vai tem essa aqui do NO2, que a gente já viu, por isso que eu botei essa, mas a gente tem várias outras na atmosfera, reações de fotólise, outras moléculas que absorvem luz e vão se dissociar. Né? Eu não tenho, nesse caso, a colisão entre moléculas. Eu tenho a absorção da energia. Esse excesso de energia faz com que minha ligação quebre e eu forme esses caras aqui. Tá? Então, o exemplo mais comum... Oi? A gente tem que saber que é um O, esse do produto, né? É um O. 3P, não precisa. Não precisa. Tá? É o que eu botei aqui só por... Mas para vocês vai ser sempre o O3P, menos no caso, que aí o Thiago vai falar para vocês, quando for falar da formação do radical OH, que aí é o outro oxigênio, porque eu já falei para vocês, né? Tem 2 níveis de energia do oxigênio atômico, né? E no caso, quando a gente tá, que é o O3P e o O1D, quando a gente está falando da formação do radical OH, a partir da água, aí eu formo o O1D. O O1D entra, ele passa a ser importante. Mas aqui é sempre o O3P. Eu boto porque eu copio e colo essas reações que eu tenho de outros slides e tal, e aí já está. Fica mais fácil copiar e colar como 3P do que... Tá? Mas assim... não é uma coisa, vocês não precisam entrar nessa questão de saber. Souber que eles existem, já está ótimo. Então, poucas reações são verdadeiramente de primeira ordem, ou seja, a velocidade de reação depende apenas da consideração de um reagente. Um exemplo é a fotólise aqui do NO2. Outros caras que fotolizam aí, os aldeídos. Os aldeídos fotolizam. Formaldeído, ele fotoliza por 2 vias de reação. Né? Ele absorve luz e pode formar tem 2 reações de fotólise diferentes. Um acetaldeído, que é o aldeído com 2 carbonos, ele pode reagir, né, absorver a energia, fotolizar, se dissociar, formando até por 4 caminhos diferentes. E fatalmente aí tem outros aí que não me vêm aí na cabeça, mas tem outras reações de fotólise importantes na atmosfera. Por isso que a gente fala de smog fotoquímico, porque ocorre com a presença de luz. Então, nessa reação, se vocês olharem aqui, tá? Só não tá K, tá J. A gente vai, a partir de agora, daqui para frente, usar
Tanto aqui, imagino que também quando falar de modelo químico lá na frente, vai usar para diferenciar uma reação térmica de uma reação fotoquímica, o J. O J é o coeficiente de velocidade da reação fotoquímica. E o K é o coeficiente de velocidade da reação térmica. A reação térmica, a velocidade depende ali da temperatura e do coeficiente de Arrhenius, que estava no outro slide. O J depende de outros fatores, que é o quê? Por exemplo, época do ano, né? Hora do dia. Porque tudo isso vai influenciar sua latitude e longitude no planeta, né? Porque tudo isso influencia o ângulo zenital, que é o ângulo de incidência da luz do Sol na superfície. Então, esse ângulo zenital, ele vai, com ele, a partir dele, você consegue calcular o fluxo actínico, que é o que você calcula efetivamente essa reação. É só para constar essa informação, a gente não vai ver nada disso, tá? Mas para constar... por que aqui é J? J para separar térmica de fotoquímica. Então, sempre que vê um J, já sabe que é fotoquímica a reação. E vai escrever alguma coisa também de reação fotoquímica, escreve com J, não escreve com K. Porque se você botar K para mim, eu vou estar entendendo que você está escrevendo, considerando que aquela reação é térmica. Se você escreve que DN é a derivada de N2 no tempo, ela é menos K NO2, eu vou estar considerando que você está me dizendo que essa reação é térmica. Tá? E não que ela é uma reação fotoquímica. Isso é bem importante, tá, gente? Porque, assim, se eu boto ali se eu boto aí num exercício, numa prova, ou num negócio desse para vocês, ou vocês vão escrever numa questão de concurso isso, e vocês escrevem K em vez de J, a pessoa vai te dar errado, porque vai falar, o cara tá maluco, o cara tá falando que a reação do NO2 com a dissociação do NO2 é uma reação térmica, tá? Isso vai falar que tá errado. Então, de uma maneira geral, você vai ter que separar J do K a partir de agora, tá? Não sei se vocês já tinham visto isso em cinética, mas a partir de agora, para química atmosférica, para tudo aqui para frente, lá para quando for ver modelagem daqui a 2 períodos, é J. Reação fotoquímica é J. Tá? Isso é uma adoção internacional? Sim. Isso é convencionado. Tá? Você tem que pegar o livro do... É que eu não passei o livro que é um livro mais pesado nessa parte. Nesse capítulo de fotoquímica, eu não sei se tem no Cypher, se tem um capítulo de fotoquímica, mas no livro um outro que eu não passei para vocês, tem um capítulo ele ensina a calcular ali o fluxo actínico, tudo não é da minha cabeça não, tá? É como que tem que ser. E aí, qual é a velocidade de desaparecer? Qual é a velocidade que o NO2 desaparece? Menos J NO2. Por que menos? Porque ele está sumindo. Então, ele está desaparecendo. A derivada do NO2 com o tempo é negativa, menos. E o J significa o quê? Quanto mais moléculas eu tenho aqui de NO2, mais a probabilidade do fóton, né, da molécula absorver o fóton e da reação ocorrer. E qual é a derivada do NO? Qual é a velocidade que o NO aparece? Alguém arrisca? É J vezes a concentração do NO? Não. J vezes a concentração do NO2. É sempre do reagente. Ele é mais. Mas é positivo, no caso. No caso é positivo, exato. Ele depende, entendeu? A velocidade, tanto do reagente quanto do produto, que o reagente desaparece ou o produto é formado, depende da concentração dos reagentes.
O mais e o menos é que vai dizer se ele está sendo consumido ou está sendo formado. Foi o Yuri que falou? Fui eu, mas isso e pro O também seria a mesma coisa? Seria J vezes a concentração de NO2 também? Isso. Ah, tá. Que eu fiquei repete, na só dúvida. para ver se você perguntou pro O3, né? Pro O. Isso, no caso. Eles vão surgir, tanto o NO quanto o O, eles vão surgir na mesma velocidade que o NO2 desaparece. Não faz sentido? Matemático? Sim, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se numa outra situação, né, que vamos supor assim, o reagente ele forma 2, né, entra o 2 na frente do produto. Aí a concentração seria dobrada? Não sei. A gente vai ver isso já. Não, vai entrar, mas assim, vai aumentar. Porque lembra que o que eu falei lá, quando a gente aumenta na concentração do reagente, aumenta a probabilidade do choque, né? Então, vai depender, aí se a questão é unimolecular, se é a molecularidade da reação e vai afetar, sem dúvida. Se eu tenho duas, se eu aumento ali, se eu tenho um 2 na frente, aumenta ali a minha reação. Não sei se eu consegui ser claro, cara. Mas, ou se o que você está perguntando é isso. Não é isso, né? Que você está perguntando se eu tenho um 2 aqui na frente. Pode ser tanto para o reagente. Não. Ou pro Então, se eu tenho um 2 aqui na frente, significa o quê? Que para essa molécula reagir, eu tenho que colidir com. Aí já vira uma reação trimolecular. Aí entra na questão da molecularidade das reações. E aí, para a gente, não vai ser uma coisa que a gente também vai. Por exemplo, se eu tenho A reagindo para A, vê se foi isso que você falou, A mais 2 de B para dar C, seria isso? Ou pode ser também A mais B dando 2C, seria. Não, mas eu tenho que pensar, para mexer nisso, tem que pensar, o 2 tem que estar no reagente, não pode estar no produto. Eu posso ter aqui, ó, vamos supor, A e B dá 2C, eu preciso da colisão disso aqui. O problema é que quando o 2 está aqui, já passa a ser uma reação trimolecular. Eu estou dizendo que para A é diferente. A mais B para dar 2C é uma coisa. A mais 2 de B para dar C é outra. Quando eu escrevo A mais 2 de B para dar C, eu estou dizendo que tem que colidir simultaneamente A, B e B. 2 moléculas de B mais uma de A tem que colidir as 3 juntas para formar C. É diferente de A e B colidir e eu formar 2 de C. Entendeu? Sim, entendi. Então, assim, é diferente. Quando a gente está falando de reagente, né, essa questão da teoria das colisões. Para reagir, para formar o produto, eu tenho que ter a colisão. E aí a gente vai entrar aqui na reação trimolecular, de terceira ordem, e vai ver que ela não é... Essa probabilidade de 3 compostos reagirem simultaneamente, A, B e B, as 3 colidirem, é muito pouco provável, né? Então, as reações trimoleculares dessa forma assim, simultânea, elas não ocorrem, tá? Vou voltar para cá. Aqui eu tenho a reação aqui de segunda ordem. Seria outra reação daquela que a gente viu no mecanismo. Essa já é uma reação térmica. Já botei o K. Como que a concentração do A3 vai variar com o tempo? Menos, porque ele desaparece. K1, K2, K3, você vai ter que numerar para dizer, mas é térmico, então eu já sei que é K. Concentração do NO, concentração do O3 e concentração do O. Por que está dizendo aqui? Ela está desaparecendo em função disso aqui. Se eu tenho mais O3 ou mais NO, eu estou aumentando o número de colisões efetivas entre essas 2 moléculas, fazendo com que cada colisão efetiva me leve a produto. Então, se eu aumento o número de colisões efetivas, eu aumento a velocidade da reação. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade. Então, mais rápido ele vai sumir.
o NO desaparece na mesma taxa. Exatamente. D de NO, dt igual menos KO3 de NO. E eles aparecem aqui. Qual a velocidade do NO2? É o K, porque ele é formado do O3 com O2. Tá? Vou só botar aqui um subscrito. Isso aí... Aí do NO vai ser a mesma coisa, né? Sim. Do NO2. Isso. Aí, e é onde a gente vai chegar no exercício, espera aí. E aqui, as reações de terceira ordem, ela não envolve a colisão simultânea. Quando a gente fala em reação de terceira ordem, a reação de A, B e M, ou A, B e B colidindo, as três juntas, ela não vai existir. Né? Assim, a probabilidade de três moléculas colidirem com ângulos, com velocidade, com energia suficiente para uma reação ocorrer, ela não ocorre. O que a gente chama de uma reação trimolecular, porque a gente fala de uma reação trimolecular, é o quê? Eu tenho A e B, ela me forma um intermediário que tem um excesso de energia, né? E esse intermediário, ele reage com M, que a gente já falou que é M a partir de agora, ou é N2 ou é O2, tá? Então, já... Molécula M, que é uma molécula o quê? Que tem... Qual é a cara? Por que é N2 e O2? É uma molécula que está presente na atmosfera em grande quantidade e é inerte. Ela está ali para quê? Para colidir e retirar o excesso de energia vibracional da molécula. E aí, então, eu tenho... Ela é trimolecular de que sentido? Em duas etapas. Ela é A mais B, formando AB aqui num intermediário, e esse intermediário colide com M. E aí eu regenero o M e cheguei no produto. Ele não é essa reação trimolecular não é A mais B mais M, as três colidem e vão formar AB. Tá? Então tem o A mais B, que chega no intermediário. Esse intermediário reage tem a colisão com a molécula M e vai me gerar produto. Que reação é? Exemplo dessa reação na atmosfera? Aqui, a dos oxigênios. Tá? Eu tenho o oxigênio atômico, que é a... Oi? Desculpa te interromper. Esse mais é só para dizer que ele tem uma energia... porque na verdade maior, esse mais seria aquele joguinho da velha. Boa pergunta isso aí, tá? Eu deveria ter falado aí. Não sei se vocês lembram o símbolo do estado de transição, do intermediário, lá, né? Que é um joguinho da velha. Né, que é aquele igual com o tracinho no meio, né, ou alguns lugares botam o joguinho da velha, com os livros. E quando eu montei, eu não achei esse símbolo, cara. E aí eu taquei um mais aí. Tá? Então é só para dizer que ele é um intermediário, instável. Tá? É só para isso. Não tem nada além disso. Mas foi bem colocado. Então, em condições atmosféricas, uma reação importante aí que a gente tem, que a gente já viu, é essa daqui, a do A3 mais o A2 mais o M com o A3. O M eu nem boto, né? Quando a gente vê o slide assim, eu boto assim. Por quê? Porque eu estou considerando, no caso, agora a gente está estudando cinética, mas eu estou considerando que o M, que nem eu falei, ele está englobado lá já. Mas eu preciso desse M para formar aqui. Então... Disso aqui, eu já falei alguma coisa da teoria de colisão e falei um pouco da teoria do estado de transição, que é essa questão dos intermediários, da barreira de energia, né? Que o estado de... Tem algum outro, não. O estado de transição, o cara vem até aqui e ele pode voltar para produto ou vir para cá. Tá? E aqui em cima ele vai formar um intermediário instável de alta energia, e esse é o estado de transição, passa por isso. Porque que diz o quê? A molécula não vai
se eu tenho AB com C e elas vão reagir, né? Não é A mais B mais C, uma é AB e a outra é C. E aí vai reagir, vai dar AC mais B. Elas não... Em algum momento, eu vou ter ali uma espécie que é ABC. Né? E aí esse ABC, ela vai quebrar para formar AC mais B, ou ela vai voltar para o AB mais C. Tá? Eu sei, cara, gente, um tanto quanto... Por isso que eu pedi vocês darem uma lida no livro, que iria facilitar. A outra coisa que eu pedi para vocês verem é a aproximação. Eu vou acabar já, tá? Era a aproximação do pseudo-estado estacionário. Que é o quê? Ela é uma ferramenta muito útil dentro da cinética quando você quer expressar a lei da velocidade apenas em função das espécies estáveis. O que isso quer dizer? Uma espécie instável, ela se forma e é consumida muito rápido. Então é difícil de você trabalhar, é difícil de você determinar a concentração dela. Como você vai trabalhar com uma espécie instável? Né? Agora, se eu quero fazer a cinética de formação do ozônio, qual é o DO3 para essa reação aqui? Ela é o DO3-DT. Ela é mais, né? A reação desse cara aqui, mais o K2, vamos chamar isso aqui de 2. Então, ela é mais K2O, O2. Concordam? Né? Seria DO3 aqui dessa aqui, ó. Ela seria K positivo. Ele está formando, certo? Concentração de O mais não, vezes a concentração do O2. Não é isso? Sim. Só que esse O, ele é uma espécie instável. É muito ruim você trabalhar e representar a lei de velocidade de uma forma, a partir de uma espécie instável. E a teoria, a aproximação do pseudo-estado estacionário, ela é uma ferramenta matemática que faz com que você expresse a concentração de O3 apenas em função de espécies estáveis. Tá? De que maneira? Ele vai considerar... Vamos ver, tá? Até que saiu rápido aqui, ó. Ó. BT. Quem é o DODT é o quê? Menos K e não, e vai considerar tá, para essa DODT, K é a concentração do O. São do O2. A chave mesmo. Mas eu tenho ele aqui em cima de novo, não tem? A variação... aí a gente estava vendo para reações individuais. Mas aqui, quando eu quero ver um mecanismo, eu tenho que considerar todas as velocidades dessa reação e dessa. Tá? E aí ele vai considerar essa variável, essa... Eu escreveria, por exemplo... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a global do NO e vou deixar para vocês fazerem a do O. Está feita no livro. É olhar no livro e botar no papel. Tá? O que a gente fez até agora, a gente fez de uma reação individual.
Mas qual seria, para essas três reações, qual seria a velocidade de consumo ou de formação do NO2? Igual menos J1 meio com mais, mano. Que raiva. Não, o Catrino tá errado já, fazendo besteira aqui, ó. 3. Concordam? E para o processo global aqui das três reações, a velocidade do NO2, que ele vai reagir, ela depende do quanto ele vai desaparecer na reação 1 e da velocidade com que ele é formado na reação 2, na reação 3. Concordam? Mas esse J1 seria o mesmo J lá do desaparecimento. Eu só botei um aqui, eu estou numerando aqui a reação 1, 2 e 3. Aí eu botei J1, porque se tivesse uma reação... Normalmente, quando a gente trabalha com mecanismo de reação, em modelos, as reações são numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. Tá? Então, cada reação 1000 é K1000. O J da reação 1 é J1. Tá? Você vai ter um mecanismo, vai ter uma lista de reação. Cada uma tem uma lista. Então, assim, você dizer que o K é daquela reação. Aí foi meio de hábito já o J1. Não é que vai ter outro, não é... Só para dizer que eu considerei isso aqui. É o mesmo J da formação do NO. O mesmo J é aquela mesma coisa, só botei desse jeito aqui. A reação 1, 2, 3. Então, é o J da reação 1 e o K da reação 3. Tá? Concordam que é isso? Oi. Eu concordo. Eu só fiquei um pouco confuso na segunda que você fez ali, que é a derivada do O pelo tempo. Nessa daqui? Não, de baixo. De baixo, aqui. Então, o O, ele... Qual é a velocidade dele? Olha só, o O aqui é para essa reação. Mas eu tenho para essa aqui também. Esse daqui eu estou falando dessa, tá? Essas duas derivadas são para a reação 2. É a velocidade com que o ozônio é formado, é positiva, depende dos reagentes da reação 2. E o oxigênio atômico, ele desaparece, então ele é negativo na velocidade que ele... Eu vou parar aqui, ó. Professor, mas aproveitando essa pergunta do Bruno, o O não teria também uma equação global? Tem também. Então, calma, a gente vai chegar aqui, eu estou vindo aqui agora para isso aqui. Ah, tá. Vou botar o AVA aqui, que é justamente isso no AVA. Tem o global. Apareceu aí o AVA? Apareceu. Sim. Então, aí eu estou pedindo aqui para vocês fazerem a lei de velocidade do NO para treinar, gente, entendeu? Eu falar aqui e fazer é para vocês treinarem aqui a do NO, do NO2 na reação 1 e 3, aqui e aqui, do NO na reação aqui e aqui, tá? E lei de velocidade para o NO2, considerando os três mecanismos. Não estou considerando o O só essas três espécies. Aqui, sobre a teoria do estado. É que parece que o O se comporta, do jeito que tu montou a equação do NO2, parece que se comporta igual, entendeu? Teria um J e um K também. Espera aí, deixa eu voltar lá para ver o que eu tinha botado. Espera aí. Não, mas eles se comportam igual. É só que um se forma, o outro consome.
Não, é porque, no caso, dependeria. O O, é que eu não tô com ela aqui para eu ver. Peraí, deixa eu botar. Eu posso. Peraí, deixa eu compartilhar para poder tentar ajudar vocês. Voltando aqui. Vai, fale. Esperando aparecer. Tá. É porque, por exemplo, o NO2, ele é tanto consumido quanto formado. Então, ele dependia do J de NO2, que é referente à parte do consumo na reação fotoquímica, e também depois do KO3NO, que seria uma reação térmica, né, que ele estaria sendo formado. O O, quando você botou ali, a derivada do O em relação ao tempo, você só botou a parte do consumo. Então, sim, mas é o que eu falei. Essas duas derivadas aqui, eu escrevi aqui a dessa daqui só, não botei do mecanismo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Essas duas aqui são dessa daqui. É aquela coisa que se é quadro, eu tinha apagado. Se eu fosse fazer uma global, eu teria que somar. Sim, então, para fazer a global, tem que considerar essa daqui, que vai ser também J1. Exatamente, é isso aí. Aí é isso que eu quero que vocês façam no AVA aqui, que vou voltar para o AVA aqui. Para vocês treinarem a montar a global e montar a individual. Mas não. Acho que foi isso que o Bruno perguntou, não foi, Bruno? Não sei. Peraí. Não, mas vocês estão certos. Aquelas duas reações, aquelas duas derivadas do O, elas são relativas somente à reação 2. Entendi. Tá? Não é... Se for na global, eu somo com a J da vai anterior. Entrar a contribuição dele aqui. Qual é a global? É aqui o mais JNO2 menos K2NO2. Isso aí. Tá? Aqui, cara, se vocês derem a lida no livro, vocês respondem essas perguntas, tipo, em que condições, só para forçar mesmo aí no livro. E aqui a do pseudo-estado estacionário, que aí, se vocês não entenderem, vocês têm que treinar isso aqui primeiro, montar essas equações, para chegar aqui no pseudo-estado estacionário. E aí eu quero que vocês vão... O que eu vou querer? Aqui a gente está falando qual é a aplicação, lendo no livro, aplique aqui abaixo na teoria e depois eu vou pedir para vocês explicarem aqui, que é o quê? Eu quero que vocês cheguem no DO3DT somente em função de espécies estáveis. Porque o DO3DT, ela é o quê para essa reação aqui? Ela é mais O2. O O é uma espécie instável. Então, eu vou querer que vocês apliquem o pseudo-estado estacionário para me dar DO3DT somente em função de espécies estáveis. Se vocês pegarem o livro, não é uma coisa difícil. Vocês fazem coisas muito mais complicadas, infinitamente mais difíceis em física 3, em cálculo. Assim, parar um pouquinho ali e ver. As derivadas que vão ter, é isso aqui que a gente está vendo. Coisa simples, né? Menos, mais, se forma, se... Tá? E isso. Os outros... Explique... Posso até tirar. Até aqui. Tá? Não precisa fazer a 4 a 5, não. Deixa que... A 1 para treinar a montar essas reações. A 2 sobre teoria de estado de transição. Né? Que é simples, dar uma olhada. Que essa questão do... Aqui era o símbolo. O Yuri, lembra o símbolo que você perguntou do mais? Lá no outro slide? Lembro sim. É isso aqui que eu queria, tá? Seria o ABC e essa cruzinha em cima. Pô, nunca vi esse símbolo, não. Mas isso é dizer que é fase transitória, né? Para dizer que é o estado de transição. Então, quero que vocês deem uma lida nisso aqui para poder entender que A e B, A mais BC, não vai formar direto. Em algum momento eu vou ter uma ligação. Antes da ligação B e C quebrarem,
a ligação A ainda não formou. Eu vou ter um estado de transição complexo ativado ali, um intermediário instável, ABC, que é por um determinado instante a gente está falando de femtos, segundos, e uma coisa muito rápida, mas que existe, que é A, B e C, tudo junto. Tá? Então, vocês darem uma olhada nisso aqui para poder entender isso que eu falei. E aqui para poder aplicar depois o PSA, que foi o que não deu tempo aí de falar com mais calma. Mas se olhar no livro, faz. Tá? Isso aqui era questão de prova sempre para aula presencial, tá, gente? Não... Ah, tá vendo? E assim, é tranquilo. Tá? Expressar, botar aqui, representar DO